Agora nós vamos realizar algumas atividades sobre perímetro do círculo usando a fórmula C igual a 2πr. Mas antes de começar, vou contar rapidinho uma outra história para você de quando eu dava aula. Eu acabava de ensinar, de explicar, de deduzir essa fórmula com os alunos e queria um facilitador assim para que eles memorizassem essa fórmula sem muita dificuldade. Então eu contava para eles que tinha trabalhado no Itaú e que na área de recursos humanos havia trabalhado comigo um rapaz que se chamava Pierre. Então, é um nome, né, que de fato faz uma relação aqui, uma brincadeira com o π e com o r da circunferência. Então, eu continuava. E aí esse rapaz se chamava Pierre, um rapaz muito legal, acho que ele era filho de franceses e tal. Mas também tinha na época um jogador muito famoso do Palmeiras que também se chamava Pierre. Então, pessoal, vejam, são dois Pierres. O meu amigo do Itaú e o jogador do Palmeiras. E agora vocês podem se lembrar desses dois Pierres para memorizar a fórmula do cálculo do perímetro de um círculo, C igual a 2πr. E aí era divertido, eles gostavam, alguns falavam, Luísa, pelo amor de Deus, estou pensando que é alguma história séria. Então é isso. Vamos para as atividades, ok? Primeira atividade, vamos lá. Determine o comprimento de uma circunferência com raio valendo 10 centímetros. Veja bem, 2πr, C igual a 2πr. Bom, você já sabe que deve pausar o áudio, não é? Tentar resolver a questão e depois voltar comigo para que a gente possa fazer os comentários e dar sequência. Então é assim. Substituímos os valores conhecidos. C igual a 2. No lugar do π escrevemos 3,14 e no lugar do raio escrevemos 10. Então, 2 vezes 3,14 vezes 10. Nós podemos, então, dobrar o 3,14, o dobro de 3 é 6, o dobro de 14 é 28, temos 10 vezes 6,28, multiplicar por 10, o número aumenta 10 vezes, é como se andássemos uma casa com a vírgula para o lado direito, então a resposta C igual a 62,8 centímetros. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos fazer mais um. Segunda atividade. Calcule a medida do raio de uma circunferência cujo comprimento é 43,96 centímetros. Então veja bem, aqui a informação é outra. A informação é do valor de C, o valor do perímetro, e nós temos aqui a tarefa de calcular a medida do raio. Então, a fórmula é a mesma, C igual a 2 vezes π vezes R, C igual a 2πr. No lugar do C, vamos escrever 43,96, igual a 2 vezes 3,14 vezes R. Multiplicando aqui o 3,14 por 2, já sabemos que dá 6,28, correto? Então, o 43,96 é igual a 6,28 vezes R. Como numa equação, vamos deixar o R sozinho, o R é o nosso valor desconhecido, então 6,28 vai fazer o caminho inverso, que é o da divisão. Portanto, R igual a 43,96 dividido por 6,28. Nós já estudamos divisão de números decimais, então vamos apenas nos lembrar que as casas decimais têm que estar em mesmo número, ok? Aqui, como são duas casas decimais no 96 e no 28, vamos então considerar que seja 4.396 dividido por 628,
Feita essa divisão, encontramos um quociente 7. Portanto, o resultado, o raio dessa circunferência, mede 7 centímetros. Eu tenho aqui ainda uma terceira atividade, que é da FATEC São Paulo, que fala o seguinte: o pneu de um veículo com 800 milímetros de diâmetro, ao dar uma volta completa, percorre aproximadamente uma distância d, 2 pontos, e agora as alternativas. Então, é um teste. Alternativa A, 25 metros, B, 5 metros, C, 2,5 metros, D, 0,5 metros e E, 0,25 metros. Importante observar aqui, a informação do diâmetro está em milímetros e as alternativas em metros. Então, primeira tarefa, transformar 800 milímetros em metros. Vamos aqui voltar então, 3 casas decimais, porque os milímetros são a milésima parte do metro, correto? Então, dividimos por 1000 e vamos transformando, então, em 0,8 metros. Como o diâmetro é o dobro do raio, a metade de 0,8 é 0,4, então o raio é igual a 0,4 metros e agora podemos utilizar. A outra informação que deve ser para você muito importante é que essa questão de uma volta completa é exatamente o perímetro do pneu, correto? É como se fosse aquela casca da laranja que você mediu. Quando você partiu aquela casca naquele pedacinho e esticou, é como você tivesse percorrido uma volta completa. Tá joia? Então é isso que nós vamos fazer. É como se partíssemos o pneu aqui e esticássemos. Então este percurso corresponde a uma volta. Então a nossa tarefa é utilizar a fórmula C igual a 2πr, agora para um raio de 0,4. Então C igual a 2 vezes 3,14 vezes 0,4. Vamos multiplicar o 3,14 por 0,4. Então, vamos nos lembrar como multiplica decimais. Nós podemos ignorar as vírgulas, lembra? Considerar os números inteiros. 314 vezes 4 dá 1.256. Como no total são 3 casas decimais, teremos 3 casas decimais no resultado, então 1,256. Falta agora multiplicar por 2. O dobro é 2,512 metros. Então, C igual a 2,512 metros. Na alternativa C, nós temos a resposta 2,5 aproximadamente, correto? Então, alternativa correta, alternativa C, 2,5 metros. Gostou? Dê sua like, eu gostaria do seu comentário. Fale comigo para que eu possa te ajudar cada vez mais. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 16 de setembro de 2020.